que acompanha o nosso programa Bom Dia Feira. A gente traz informações aos amigos que estão acompanhando aqui o nosso programa. É que desde o último dia 1º de maio, a Bahia iniciou a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa 2023. Nesse período, os rebanhos bovino e bubalino de todas as idades devem ser imunizados contra a doença. Mas qual a meta da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia? O que pode trazer de malefícios em caso de o produtor não vacinar? Entre essas e outras questões, a gente vai conversar agora com o Dr. Néder, ele que é Dr. Néder Moreira Alves. Ele que é médico veterinário, ele é coordenador estadual do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa no estado da Bahia. Inicialmente, doutor, prazer tê-lo conosco aqui no nosso programa Bom Dia Feira. Quando se fala da possibilidade de alcançar um percentual, né, é necessário também que se tenha muito trabalho para que isso possa ser alcançado. Mas, nesse momento, das condições que se tem para ser alcançado esse percentual, qual é? Um abraço, nosso muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Bom Dia Feira. Bom dia, Miro, bom dia, amigo ouvinte aí da Rádio Princesa FM, em conexão com a Rádio Sociedade News aí, programa Bom Dia Feira, pecuaristas aí de Feira, Santana e região circunvizinha. Muito obrigado pela oportunidade, Miro, é um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, agora no dia 1º, né, de maio, se iniciou a primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa em todo o estado da Bahia. A meta é vacinar os 13 milhões, aproximadamente 13 milhões de bovinos e bubalinos, né, que é o rebanho estadual declarado na nossa base de sistema cadastral e, portanto, obter aí o 100% de vacinação, né, contra a febre aftosa em todo o estado, que vai possibilitar aí, dentro em breve, a liberação por parte do Ministério da Agricultura de o ingresso, né, a chancela do ingresso do estado para a zona livre sem vacinação dentro em breve. Então é uma etapa importante e nós precisamos ter 100% de vacinação para cumprir aí o calendário de metas aí junto ao mapa. Qual é a importância de se vacinar, o doutor Néder? Olha, a vacinação é algo muito importante na febre aftosa. A febre aftosa é uma doença causada por um vírus, né? E ela não tem tratamento possível. Então, a única forma de se evitar a doença é através da vacina, através da vacinação, da imunização dos animais. E como a febre aftosa é uma doença que se alastra rapidamente, ela pode ingressar em grandes áreas em muito pouco tempo, através do contágio, através de alimentos contaminados, através de utensílios contaminados, de um animal para o outro, caminhões com maravilha contaminada. Ela pode se alastrar muito rapidamente, causar gravíssimos prejuízos comerciais diretos ao produtor rural. Então, a vacinação contra a febre aftosa se faz algo essencial, necessário, para que todo pecuarista possa prevenir, né, o seu rebanho e o estado e o Brasil da introdução da febre aftosa. A gente sabe de que a Bahia é o 7º maior rebanho nacional, né, aqui com a sua inserção também no mercado onde tem uma alta cadeia produtiva do rebanho, né, aqui para todo o Brasil. Qual é o benefício, doutor, que pode ser trazido hoje? O que é que pode ser dito também, eu falo, na questão de, pelo lado econômico, que isso pode representar? Olha, meu ouvinte, muito boa pergunta, né? Como eu disse, a febre aftosa é uma doença gravíssima porque ela ataca a questão comercial do rebanho. Então, ela bloqueia o comércio, ela trava o comércio de animais vivos e de produtos de origem agropecuária. De modo que não ter a doença significa alcance de mercados do nosso produtor, melhoria da remuneração da arroba ao nosso produtor, melhoria da condição de negócios, né, por parte do preço de arroba e comercialização de animais vivos e produtos de origem animal. Então, a introdução da febre aftosa faz com que isso tudo vá por terra, né? A gente vai ter aí fechamento frigorífico, a gente vai ter aí prejuízo direto ao produtor com morte de animais jovens, com perda de produção de leite, fechamento de laticínio. Então, é uma verdadeira catástrofe, né? Então, se manter a Bahia livre de febre aftosa e o Brasil é uma responsabilidade muito grande, tanto por parte do governo, né? Tanto por parte do controle oficial do governo, como por parte também do setor produtivo, do produtor, do pecuarista rural que zela pelo seu rebanho, que tem responsabilidade
do controle sanitário do seu rebanho e que não quer que a doença entre para causar enormes prejuízos, né? A área livre de febre aftosa, a área sem ocorrência de febre aftosa, traz esses benefícios que eu acabei de dizer, né? Agrega valor comercial, possibilita ampliação de mercados, para você ter ideia, mercados importantes como Estados Unidos, Japão, esses mercados, o mercado europeu, principalmente, que remunera muito bem a arroba, esses mercados eles só compram animais vivos ou carne in natura, congelada, com osso, inclusive, de países que não vacinam contra a febre aftosa. Eles não querem só que não tenha a doença. Eles, além de não querer a doença, eles também não querem nem que vacine, né? Nem que aquele país esteja vacinando contra a febre aftosa. Então, essa é a meta do Brasil, essa é a meta do Estado da Bahia, em consonância com o Ministério da Agricultura, fazer uma vacinação muito forte agora nessa etapa, né? Para dentro em breve a gente conseguir entrar na zona livre de febre aftosa sem vacinação, muito em breve, com segurança, né? E de forma sustentada, para que a gente possa alcançar cada vez mais melhores e maiores mercados para o nosso produto. Esse é o objetivo aí, tanto do governo do Estado como do Ministério da Agricultura. Tendo como base os últimos números das últimas campanhas, doutor José Néder, o senhor entende que dá para fazer uma projeção de quanto tempo, já que o senhor fala logo em breve ou logo próximo pode isso acontecer? Mais 1 ano, 2 anos, que a Bahia pode ficar também zona livre da febre aftosa sem a vacinação? Olha, amigo, veja bem, o Estado da Bahia ele vem cumprindo com todas as obrigações junto ao Ministério da Agricultura para que se possa retirar a vacinação ano que vem, tá? Então, existe essa expectativa, né, do Ministério da Agricultura nos chancelar, né, nos autorizar a retirada da vacinação ano que vem. Logicamente, que a Bahia, durante esse ano, o Estado da Bahia, o produtor rural, logicamente, a gente fala do setor produtivo como um todo, né, tem que cumprir aí algumas exigências do Ministério da Agricultura. Então, por exemplo, vacinação 100% do rebanho, agora em novembro, com alcance da meta de 100% de geolocalização das propriedades. Então, aqui já no seu programa deixa apelo para aquele produtor que for vacinar o rebanho e declarar, também já informe a geolocalização da sua propriedade rural. Através do CARCSI, ele pode fazer isso, lá tem as coordenadas geográficas, que é também uma exigência do Ministério da Agricultura, um critério, né, para que o Estado possa entrar na zona livre sem vacinação, também, além de ter as últimas etapas, uma vacinação muito forte, bem acima dos 90%, ele também ter 100% de propriedades geolocalizadas no Estado. Nós estamos no momento com 80% de propriedades geolocalizadas, precisamos aí incrementar mais 20%. Então, esse aí é um dos critérios, e a gente imagina que alcançando isso aí, possivelmente, existem grandes possibilidades de no ano que vem, 2024, a Bahia não vacinar mais para a febre aftosa. Mas no momento, esse ano, o dever de casa nosso, dos pecuaristas, é exatamente fazer uma vacinação exemplar, a melhor do Estado, para que a gente possa, inclusive, nos credenciarmos, como tenho dito, para entrar nessa zona livre sem vacinação. Vocês têm feito sempre, doutor José Néder, sempre também essa campanha, ou esse apelo da geolocalização para que possa acontecer conforme o senhor mesmo tem colocado aí. Tem envolvido, né, mais de 80% das pessoas, mas o que é a geolocalização? Né? Qual é a importância disso para o produtor? Os outros que estão aí acompanhando a gente, né? Às vezes as pessoas têm até, não, isso é coisa só para os fazendeiros. Mas nós, consumidores comuns, também temos praticamente a obrigação também de entender sobre isso, até como forma de comprar a escolha do produto no próprio mercado. É por aí? Não, veja bem, Miro, a geolocalização de propriedades rurais é uma exigência do Ministério da Agricultura, como eu disse, para entrar na zona livre. Por que isso? Porque em se tratando de febre aftosa, e se tratando de uma área no futuro livre sem vacinação, nós não vamos ter mais a proteção do rebanho com a vacina. Né? Nosso rebanho ele não vai estar mais protegido. O que nós vamos ter que fazer é melhorarmos e intensificarmos a atenção ao rebanho, a atenção, as dispersões, a vigilância que precisa ser feita constantemente, tanto por parte do criador
pecuarista, lá no curral, lá no pasto, como por parte também do serviço oficial. Então, uma vez estando sem vacina na área e Deus livre guarde, o vírus, né, sendo introduzido no estado e não encontrando o rebanho vacinado, ele vai se alastrar rapidamente. Então, qual é a importância da geolocalização? A importância é o serviço oficial poder localizar imediatamente aquela área afetada de febre aftosa e rapidamente poder atuar, silenciar, circunscrever aquela área, delimitar aquela área e acabar rapidamente, né? Sanear rapidamente aquele foco de febre aftosa que ali se estabeleceu. Sem a geolocalização, não é possível a gente fazer isso com rapidez, porque você sabe, as coordenadas geográficas, qualquer cidadão, se ele tiver aí um aplicativo, né, ele vai chegar rapidamente, ele vai chegar sem maiores problemas naquele ponto específico ali. Então é por isso que a propriedade precisa estar geolocalizada. É para uma questão, inclusive, preventiva, para que caso ocorra a doença, o serviço oficial rapidamente possa intervir, silenciar e modelar aquele foco, evitando assim grandes prejuízos, que a doença se alastre e que os prejuízos do produtor sejam muito maiores. Estamos conversando com o Dr. José Neder, coordenador do Programa Nacional de Controle e Vigilância para a Febre Aftosa no estado da Bahia. Conforme o senhor agora coloca, doutor Neder, o senhor está em Salvador, na capital baiana. A Bahia é um estado com diferentes locais, com climas diferentes. A gente aqui já está na porta da entrada aqui do Portal do Sertão e aí caminhando para o Agreste, né? Locais com chuvas, locais, né, com pouca chuva e locais praticamente também sem nenhuma chuva, né? O controle desse rebanho com relação à qualidade, à responsabilidade dos produtores, dado até em alguns locais uma certa dificuldade também, né, pelo próprio clima. Isso tem influência, dá dificuldades também nessa questão do controle ou cada um assume a sua responsabilidade? Amigo, muito bem colocada essa questão, que o amigo ouvinte, o amigo pecuarista de Feira de Santana e região aí. Inclusive é uma área que a gente tem um carinho muito especial, é o sertão, né, a entrada do sertão, então a gente está sempre atuando por aí. A nossa equipe é de Feira de Santana, né? A doutora Selma, toda a equipe técnica, o Paulo Santana, a Manuela Barbosa, a Silva Soraya, a Isabel, Maia, a Adriana Matos, toda a turma aí de feiras auxiliares, o Paulo Raimundo, o próprio Aurindo, o Taurino, que sempre nos apoiam muito. Toda a equipe técnica, a gente tem um carinho muito especial aí por feira. A gente gosta de trabalhar na região. Mas veja bem, a Bahia vacina para a febre aftosa, amigo, há mais de 60 anos, há quase 60 anos. Né? Desde 1968 que a Bahia faz vacinação para a febre aftosa em forma de campanhas de vacinação. Então o nosso produtor, o nosso pecuarista, ele é acostumado, ele é carimbado nisso. E a Bahia, historicamente, sempre alcançou as taxas acima de 90% de imunização do rebanho. Então, sempre cumpriu o seu dever, nós sempre trabalhamos aí ao longo das décadas, né, atingindo as metas. Então, é uma vacinação que o nosso pecuarista ele tem costume de fazer, independente de intempérie climática. Logicamente, como você disse, a Bahia é muito grande, e as chuvas que são normais do período, as chuvas que têm um volume normal no período ou da estação naquela região, elas não impactam, elas nunca impactaram e nem impactam a vacinação febre aftosa. Nosso produtor, ele sabe lidar com isso. Agora, logicamente, quando são chuvas torrenciais, né, ciclones, como a gente já viu, inclusive, aí, lá na região do sul do estado, agora recentemente, com instalação de municípios em calamidade pública, emergência decretada. Aí, realmente, isso aí afeta, sem dúvida, a imunização do rebanho. O produtor, ele não consegue se deslocar para buscar a vacina, ele não consegue, muitas vezes, realizar a própria vacinação, juntar os animais para poder realizar a vacinação. Ele está, muitas vezes, até preocupado com a própria vida, porque ele tem que, né, escapar de alagamentos e se salvar, inclusive, de inundações. Então, mas assim, a gente espera que isso não aconteça, né? Isso não aconteça, que as chuvas sejam normais aí do período, normais aí da região, que o nosso produtor tem costume. E como eu disse, já vem fazendo a vacinação há quase 60 anos e sem problemas com a obtenção das taxas preconizadas pelo Ministério da Agricultura, que são taxas sempre acima de 90% de vacinação. Eu só pedi a você, amigo ouvinte, para fortalecer a questão de, nessa etapa especificamente, a gente fazer uma etapa muito forte
né? Como eu disse, existe a possibilidade de ser uma das últimas etapas de vacinação do estado da Bahia. Estou dizendo isso aqui em primeira mão, aqui na sua rádio, tá certo? Existe essa possibilidade, logicamente, depende, como eu disse, né? Do nosso pecuarista, nosso produtor fazer a sua parte, né? E o Ministério nos validar para isso, mas existe essa possibilidade. Quem sabe o ano que vem, eu vou estar aqui no seu programa, amigo, já conversando com o nosso pecuarista, né? Quem sabe, não é isso? Eu quero inclusive lhe dizer que se isso acontecer, eu quero ser a sua rádio aí, que você está dando essa oportunidade, eu quero ser a primeira aí a gente comunicar isso aí, tá certo? Na Rádio Princesa FM, fazer essa comunicação, tá? Então, quem sabe, ano que vem a gente já não vai estar dizendo que, né, a Bahia já está livre de febre aftosa sem vacinação, né? Mas, assim, para a gente conseguir isso, nós precisamos, como eu disse, fazer uma etapa excelente, buscar os 100% de vacinação, fazer a declaração de 100% dos animais vacinados. Isso é muito importante. Muitas vezes, nosso criador vacina, mas não declara no escritório, não vai lá no site da DAB, declarar lá no nosso site, que tem a declaração muito simples de fazer lá no nosso formulário eletrônico, no site da DAB, está lá o formulário eletrônico para o criador fazer a declaração dele lá. Rapidamente ele faz, já cai na nossa base, ele não precisa ir ao escritório, né? Então, ele tem que vacinar os animais, declarar no escritório mais próximo ou no nosso site, entregar a geolocalização da propriedade, para que a gente possa, inclusive, reunir as condições da gente poder migrar aí, entrar nesse seleto grupo aí de regiões do estado que não praticam mais a vacinação, e a gente agregar valor aos produtos, né, ganhar novos mercados, e ser bom aí, ser um fator, uma entrega muito positiva para todo o setor produtivo do estado da Bahia. Para a gente finalizar, Dr. José Néder, coordenador do Programa Nacional de Controle de Vigilância para a febre aftosa. Eu tenho uma preocupação, não, uma dúvida, né? O porquê de 2 etapas, né? O porquê de 2 etapas, e aí, claro, de que a segunda já não envolve todas as idades, né, para a vacinação. Mas o porquê de 2 etapas, não uma etapa mais completa, uma é para fazer exatamente o complemento da outra? Eu gostaria que o senhor pudesse esclarecer sobre isso. Veja bem, meu amigo pecuarista, a questão das 2 etapas tem a ver com o período de imunidade dos animais que a vacina confere. Então, a vacina do paciente aftosa, ela dá um período de imunidade, de boa proteção imunológica, de 6 meses. Após esse período, já há uma decadência, já há uma diminuição da produção de anticorpos do animal vacinado e a sua proteção à doença já cai bastante. Então, por isso que o país adota, na maioria dos estados com grandes áreas e com grande população bovina, o país adota aí, o Ministério da Cultura adota para o país, né, 2 etapas de vacinação, pegando aí, né, todas as faixas etárias em uma etapa e até 24 meses na segunda etapa. Desse modo, todo o rebanho fica imunizado, com boa proteção e atingindo todas as idades dentro daquele período de 6 meses, 1 ano. É por conta disso que existem as 2 etapas. E fez perguntando, quais são os sintomas, doutor, da febre aftosa, né? Como isso pode ser detectado, né? E quando tivemos o último caso aqui na Bahia? O sintoma da febre aftosa é muito importante isso, porque a gente tem já 26 anos sem febre aftosa no nosso estado mesmo. Nós tivemos o último foco aqui registrado, foi em Jussari, município de Jussari, em 1997, 20 de maio de 1997. Foi o nosso último foco. Então são 26 anos agora. Agora em maio vai fazer 26 anos. Então, muitos veterinários jovens, muitos pecuaristas jovens, sequer viram um foco de febre aftosa, um caso, um animal doente de febre aftosa. Então isso é muito importante, reconhecer a doença. Nós estamos com um facto material educativo justamente para isso. Quais são os sintomas principais? Então, como a doença, o vírus, ele ataca a narina, a cavidade oral do animal, a boca, o casco, pata, coroa do casco, aquele intervalo entre os cascos ali, né? Causando ferimentos muito dolorosos nessas regiões, teta, úbere. O animal, por conta desses ferimentos, ele não consegue caminhar adequadamente, ele deita, fica mais tempo deitado, manta, claudica, não consegue se alimentar direito, porque a língua enche de ferida, a boca enche de feridas vesiculares que se rompem, depois fica em carne viva, né? Fica a mucosa, realmente fica sem nenhuma proteção. Então, aquilo é muito doloroso para o animal,
sabe que o bovino ele apreende o alimento com a língua, então ele já, com as feridas na língua, ele já não consegue apreender o alimento, então o emagrecimento é progressivo, os pelos ficam arrupiados, a febre é muito alta, o animal não caminha, não come, fica a maior parte do tempo deitado, e principalmente a saliva, né? O animal baba muito porque a boca enche ferida, então ele começa a babar bastante, sai aquele filamento bastante longo de saliva que chama muita atenção. Então, qualquer um desses sinais aí que o produtor observar no seu rebanho, ele tem que imediatamente comunicar a DAB. Ele não precisa ter medo de nada, não precisa ter não tem ônus algum, é tudo gratuito, o serviço é gratuito, o serviço é do governo, do estado, é o serviço público, é feito para atender o produtor, a DAB é do produtor rural, quem paga e financia tudo é o produtor rural, somos nós todos que pagamos, então o serviço é gratuito, até médico veterinário, temos veículo, combustível, escritório em 370 municípios, justamente para atender essas ocorrências. Então, aparecendo qualquer uma desses sintomas aí que eu citei, é muito importante que o nosso produtor imediatamente comunique a DAB. Ele pode comunicar pelo WhatsApp, ele pode comunicar pelo site, ele pode ir até o escritório, né? Tem várias formas de comunicação para que essa ocorrência não passe despercebida. Porque pode ser outras doenças, pode ser um talho de capim, pode ser um espinho, pode ser uma outra enfermidade, mas também pode ser uma febre aftosa, e sendo febre aftosa, o tempo é muito importante, o tempo de reação é muito importante, o tempo de reconhecimento da doença e o tempo para o serviço oficial atuar naquele foco é muito importante para se evitar os grandes prejuízos. Então, deixa aqui esse apelo para que o nosso produtor se identificar qualquer animal babando ou mancando, não importa se ele tem qualquer dúvida, foi cobra, está engasgado, não importa. Deixa que a DAB tire a dúvida dele. Como disse, isso é gratuito, o produtor já paga o serviço através dos impostos. Eu quero agradecer a sua participação e já vou deixar logo pautado para a nossa próxima entrevista aqui no nosso programa Bom Dia Feira, que vão ser para a gente falar da importância das GTAs e principalmente já também nessa questão do próprio controle da febre aftosa, que a gente precisa falar sobre isso, e também a fiscalização em um local que deixou muito até de acontecer, que é o local da comercialização de animais vivos, a entrada desses animais nesses pontos. Por hora, doutor José Neder, um abraço, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido à frente da coordenação estadual do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa da DAB aqui no estado da Bahia, porque o senhor conhece muito bem o estado, então o senhor não pode parar um minuto, como agora mesmo que o senhor está nessa sua correria aí, já para se deslocar também para o trabalho. Um abraço, muito obrigado e bom dia para o senhor. Bom, amigo, eu que agradeço, viu? Muito obrigado pela oportunidade, gostei muito aí de conversar com você, com seus ouvintes, nos colocamos à disposição, vamos firmes aí, obter uma grande vacinação agora em maio e migrar aí com segurança, se Deus quiser, para a Zona Livre sem vacinação. Nossa promessa está garantida, nós vamos dar essa informação para você assim que nós tivermos a chancela do Ministério da Agricultura. Um bom dia, um bom trabalho para você, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E o senhor tem aqui um fazendeiro da região de Queimadas, que é o Dr. Dilson Barbosa. Um abraço, obrigado e bom dia. Outro mesmo, bom dia. Tá aí, portanto.